Livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. E som. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, pode estar sentados, que a leitura será grande. Vou até tomar uma água. Aqui é uma oração que Agostinho ele faz ao Senhor. Eu estava lendo Agostinho ontem e eu falei assim, que oração bonita, que possa ser a nossa oração todos os dias. Ele disse assim: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar, pois quando meu coração pensa em desfalecer, tu me mostras o teu caminhar. Que Deus seja a tua morada e tu seja a morada de Deus, porque Deus permanece em ti e tu permaneces em Deus. Deus permanece em ti para te sustentar e tu permaneces em Deus para não caíres. Que a gente possa, que essa possa ser a nossa oração diante do Senhor. Às vezes é duro seguir, às vezes nós seguimos os caminhos de Cristo, somos rejeitados, sofremos, as pessoas nos perseguem. Por mais que seja duro sair da nossa casa hoje, como você saiu, acordar de manhã para assistir um culto, por mais que seja duro muitas vezes deixar alguém na nossa casa, por mais que seja duro muitas vezes seguir, ser verdadeiro, cumprir a palavra de Deus, quando o mundo está distante do Senhor, é duro de seguir, mas eu confesso, eu não consigo viver, é impossível te deixar. Eu não consigo ter sentido a minha vida sem a tua presença, sem a tua palavra. Eu sempre tenho dito, aquele que é o cristão verdadeiro mesmo, aquele que experimentou o amor de Deus na sua vida, você pode falar assim, você não vai mais para a graça do Senhor, você pode proibir, ele não consegue ficar longe, ele quer de qualquer jeito, ele quer adorar, ele quer cantar, ele arruma um jeito de ir para um culto, ele arruma um jeito de adorar o Senhor, de estar perto da presença do Senhor, de orar. Ele não consegue ficar longe da presença do Senhor. Nós somos morada de Deus. Nós permanecemos em Deus e Ele permanece em nós. Irmãos, Deuteronômio capítulo 32. Capítulo 31, o último versículo 30 ali vai dizer: Moisés recitou as palavras dessa canção ao começo ao fim, do começo ao fim, na presença de toda a Assembleia de Israel. Esse aqui é o cântico entoado por Moisés após o término da exposição da lei e da aliança do Senhor. Moisés então ele termina de explicar toda a lei, ele termina de explicar a aliança do Senhor. Aqui é o último livro que Moisés escreve, Deuteronômio. Moisés escreveu 5 livros. E neste momento, ele termina, e quando ele termina de explicar a lei, o que ele faz? Ele louva o Senhor, ele engrandece o Senhor. Quando nós começamos a fazer a leitura, de explicar toda a palavra de Deus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele ordena, aquilo que Ele diz, se nós seguirmos a Sua palavra, Ele vai nos guiar, Ele não vai deixar a gente passar necessidade, Ele vai nos proteger, Ele vai nos guardar. Aí quando Moisés termina de explicar, ele fala assim, agora eu não consigo ficar sem cantar uma canção. E ele recitou essas palavras, essa canção ao povo. Com suas palavras, ele exalta a majestade e a fidelidade de Deus. Ele especialmente tinha muitos motivos para isso. Antes de nós fazermos a leitura, o Senhor restaurou a vida de Moisés quando tudo parecia que estava tudo perdido, quando tudo parecia que estava resolvido. Ele seria mais um pastor lá no Oriente Médio lá, seria mais um pastor como qualquer outro. Até que de repente ele viu a sarça ardente em Horebe, ouviu a voz do Senhor, e mesmo diante de sua objeção e insegurança, o Senhor encorajou e confirmou sua vocação, o seu chamado. Apesar de muitas boas lembranças, há também momentos de aflição que Moisés passou com o povo de Israel. Ele canta sobre então a incredulidade do povo,
a sua maldade, mesmo diante do grande amor, do cuidado e da provisão do Senhor, eles permaneceram reclamando e rebeldes. Então essa canção que nós vamos ler de Moisés, você deve estar lendo aí já, é uma canção maravilhosa. Eu li essa canção fazendo esse sermão, eu li esse texto mais de 10 vezes, e as 10 vezes que eu li esse texto aqui, eu tentava separar, eu falei assim, vou ler esse versículo, porque eu não posso ler o capítulo todo, vai ficar muito grande. Eu falei, não, mas eu não posso deixar esse, não, mas isso também é bonito. E todas as vezes que eu lia, eu senti o meu coração queimar, eu suava, eu saía daqui suado, eu tinha que passar a tomar um banho. Se eu viesse tomar banho lá de casa, eu fosse ler aqui esse versículo, esse capítulo aqui, eu saía daqui com meu coração, com meu corpo quente, tudo suado, tudo fedido, vou ter que tomar outro banho. Tamanho é o poder dessa palavra. Essa palavra é vida. Um pequeno esboço desse cântico, do versículo 1 ao versículo 6, o cântico de Moisés, ele exalta o Senhor. Do verso 7 ao verso 14, ele diz, considere o passado, olhe para o passado e olha o que o Senhor fez para nós no nosso passado. O que nós fizemos para o Senhor no nosso passado. Do 19 ao 25, o Senhor nos rejeitou. Nós rejeitamos o Senhor nos rejeitou. Ele nos virou o seu rosto, Ele nos castigou para que voltássemos para Ele. Do 26 ao 38 nós podemos ver a manifestação da graça de Deus. Mesmo um povo que não merece, um povo que rejeitou o Senhor, Deus fala assim, mas eu vou cuidar de vocês, eu não vou deixar vocês padecerem, vocês vão sofrer um pouquinho, mas no final eu vou restaurar a vida de vocês, vou restaurar a nação de vocês. Do verso 39 ao verso 43, vai dizer assim, o próprio Deus vai dizer, não há Deus além de mim. Ele vai colocar, não há outro Deus como eu, não há um Deus além de mim. Não são todos os caminhos levam a Deus, não são todos os deuses a mesma coisa, não há outro Deus além de mim. O próprio Deus falando. E o verso 44 ao verso 52 vai falar que essa palavra que Moisés cantou, que Moisés entoou, que Moisés leu diante da assembleia, de um modo solene, num culto, uma reunião formal, que vai falar assim, essas palavras são vida. Se a gente olhar lá no finalzinho, quer dizer, lá no versículo, quer ver? Versículo 46, versículo 47, vai dizer assim, elas não são palavras inúteis, são a sua vida, por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Essa palavra é vida, ela gera vida em nossos corações. Essas palavras geram vida em nós. Irmãos, então você que está com a sua Bíblia aberta, se assim Moisés fez, eu quero fazer também. Moisés leu solenemente, quero ler também. A minha versão está na NVI, eu costumo ler na versão transformadora. Deuteronômio 32, vai estar um pouco diferente da sua, mas nós vamos fazer a leitura. Amém? Mais baixo. Então começa. Escutem, ó céus, eu falarei, ouçam a terra as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva, e em minhas palavras desçam como orvalho. Como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre terras plantas. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, e as suas palavras são perfeitas, todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erro, justo e reto Ele é. Seus filhos têm agido corruptamente para com Ele, e não como filhos, que vergonha. São geração corrompida e depravada, é assim que retribuem ao Senhor, ó povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador,
que os fez e os formou, lembre-se dos dias do passado, considere as gerações há muito passadas, pergunte aos seus pais e eles contarão a vocês, os seus líderes e eles explicarão a vocês. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu toda a humanidade, estabeleceu fronteiras para os povos, de acordo com o número dos filhos de Israel, pois o povo preferido do Senhor é este povo. Jacó é a herança que lhe coube. Numa terra deserta ele encontrou, numa região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como menina dos seus olhos. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O Senhor sozinho os levou, nenhum Deus estrangeiro o ajudou. Ele o fez cavalgar nos lugares altos da terra, alimentou com o fruto dos campos, ele nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso, com o coalho e leite do gado e do rebanho, com o cordeiro e bode cevados, com os melhores carneiros de Bazã e com as mais excelentes sementes de trigo. Você bebeu o espumoso sangue das uvas. Jesurum engordou e deu pontapés. Você engordou, tornou-se pesado e farto de comida, abandonou o Deus que o fez, rejeitou a rocha que é o seu Salvador. Eles deixaram com ciúmes por causa dos deuses estrangeiros e o provocaram com seus ídolos abomináveis. Sacrificaram a demônios que não são Deus, deuses que não conheceram, a deuses que surgiram recentemente, a deuses que os seus antepassados não adoraram. Vocês abandonaram a rocha que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual é o fim que terão. Pois são geração perversa, filhos infiéis, provocaram-me os ciúmes com aquilo que nem Deus é, irritaram-me com seus ídolos inúteis. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de uma nação insensata, pois o fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até a profundeza do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Amontoarei desgraça sobre eles, e contra eles gastarei as minhas flechas. Enviarei dentes de feras, uma fome devastadora, uma peste avassaladora e uma praga mortal. Enviarei contra eles dentes de animais selvagens, veneno de víboras que se arrastam no pó. Nas ruas, a espada os deixará sem filhos, os seus lares reinará o terror, morrerão moças e moças, crianças, homens e já grisalhos. Eu disse que o dispersaria e apagaria da humanidade a lembrança deles, mas temi a provocação do inimigo, que o adversário entendesse mal e disseste, a nossa mão triunfou e o Senhor nada fez. É uma nação sem juízo e sem discernimento. Quem dera fosse sábios, entendesse e compreendesse qual será o seu fim. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou 2 pôr em fuga 10.000? A não ser que sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado. Pois a rocha deles, observe bem o versículo 31, pois a rocha deles não é como a nossa rocha, como até mesmo os nossos inimigos concordam. A vinha deles é de Sodoma, e das lavouras de Gamorra. Suas uvas são cheias de veneno, seus cachos de amargura. O vinho deles é peçonha de serpentes, é veneno mortal das cobras. Acaso não guardei isso em segredo? Não selei em meus tesouros? A mim pertence a vingança, o Senhor falando, e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando, o seu próprio destino se apressa sobre eles. O Senhor defenderá o seu povo e terá compaixão dos seus servos. Quando vir que a força deles se esvaiu e ninguém sobrou, nem escravo e nem livre, ele dirá, agora onde estão seus deuses? A rocha que se refugiaram, os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios e beberam o vinho das suas ofertas derramadas. Que eles se levantem para ajudá-los, que eles ofereçam abrigo a vocês. Vejam agora que eu sou único, eu mesmo, e não há Deus além de mim. Faço morrer, faço viver,
feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ergo a minha mão para os céus e declaro, juro pelo meu nome, quando eu afiar a minha espada refulgente, a minha mão empunhá-la para julgar, eu me vingarei dos meus adversários, retribuirei aquele que me odeiam, embeberei as minhas flechas em sangue, enquanto a minha espada devorar a carne, o sangue dos mortos e dos cativos, as cabeças dos líderes e inimigos. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos, retribuirá com vingança aos seus adversários e fará propiciação para a sua terra por seu povo. Moisés veio com Josué, filho de Num, recitou todas as palavras desta canção na presença do povo. Quando Moisés terminou de recitar essas palavras, a todo o povo de Israel disse-lhe: guardem no coração todas as palavras que hoje declarei a vocês solenemente, para que ordenem aos seus filhos que obedeçam fielmente todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida. Por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, na qual tomaram posse do outro lado do Jordão. Guardem essas palavras. É um texto grande, mas nesse texto você pode meditar aí semana toda. Pegue todas as divisões de um Moisés que começa a cantar ao Senhor, e ele lembra que este povo que foi escolhido pelo Senhor foi rebelde, foi insensato, preferiu outros deuses, preferiu fazer um bezerro de ouro no meio do deserto, simplesmente porque Moisés estava demorando 40 dias lá no monte Horebe. Preferiram sacrificar e beber vinho a outros deuses. O Deus que libertou eles do Egito, eles abandonaram. Foram rebeldes. Um povo que nada era, que estava perdido no meio do deserto, terra árida, vento escaldante. O Senhor fez o quê? Menina dos seus olhos, Ele cuidou. Você não era ninguém, estava perdido no deserto, mas o Senhor fez menina dos seus olhos, como a águia que cuida dos seus filhotes. Ele nos leva, Ele nos levou, Ele nos colocou debaixo das suas asas para nos proteger. Ele nos deu alimento, Ele tirou água da pedra, mel de algo pedregoso. E o que nós fizemos? Nós o abandonamos, fizemos ciúmes para Deus. Vamos fazer ciúmes? Vamos adorar outros deuses? Vamos ver qual é o Deus melhor? Vocês me trocaram. E Deus fala assim: é assim? Então vocês vão ver agora. Eu vou fazer de meu povo aquele que não é meu povo. E em vocês vai haver destruição. Por causa do que vocês estão fazendo, vai haver morte na cidade, na rua de vocês. Vai haver peste. Vai vir venenos. Morte vai vir sobre vocês. Mas ele fala assim: mas peraí. Mas o que o povo vai pensar? Os outros povos? Que eu não estou fazendo nada para defender a nação que eu escolhi? Por causa do meu nome, eu vou defender vocês. Há muitas nações que estão o quê? Tem outra rocha, adoram outra rocha, se fortalecem em outra rocha. Mas a nossa rocha nos faz o quê? Um só homem colocar 1000 para correr. A nossa rocha faz 2 homens colocar 10.000 para correr. Porque é o nosso Deus que enfraquece os outros povos. É o nosso Deus que faz todas essas coisas. Quando vem exército, quando vem Golias contra Davi, não é Davi. É o próprio Deus que derrota Golias. Davi é apenas uma ferramenta do Senhor. Sansão, quando ele derrota os filisteus, não é Sansão, é Deus que dá força para Sansão. E ele vai dizer, aqui está para aquelas pessoas que acham que Deus é só amor. Nunca leram esse texto. Eu leio esse texto, eu fico contente, eu me alegro por esse Deus cuidar de nós, cuidar do seu povo, mas eu também fico com tremor diante desse Deus. A mim pertence a vingança, gente. É o próprio Deus falando, cara, a quem pertence a vingança? Ao próprio Deus. No devido tempo, os pés deles escorregarão.
O Senhor defenderá o seu povo, terá compaixão dos seus servos. E agora Deus fala assim: agora onde estão os seus deuses? Cadê onde vocês depositaram a confiança de vocês? Cadê a rocha de vocês? Onde vocês se refugiaram? Cadê os deuses que comeram a gordura dos seus sacrifícios? Cadê esses deuses? Vejam, agora eu sou único. Olha o versículo 39. Vejam, eu sou único, eu mesmo. Palavra dizendo: não há outro Deus como o nosso Deus. Eu sou único e não há Deus além de mim. E olha para esse versículo: faço morrer e faço viver. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele dá vida, Ele tira vida. Ele fere, Ele cura. Deus fere, pastor. Palavra está dizendo: Ele fere, Ele cura. Ele pode ferir o seu povo para que o seu povo possa falar assim: Deus, nós erramos. Nós colocamos como rocha da nossa vida aquilo que não pode nos abrigar. Nós o abandonamos, agora nos deixa voltar para Ti. Ele pode fazer isso. Ele é Deus. Mas Deus não pode me ferir. Quem disse que não? Ele pertence à vingança. Ele criou todas as coisas. Ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Ninguém é capaz de livrar-se da mão de Deus. E ele fala assim, verso 40: eu ergo a minha mão para os céus e declaro: juro pelo meu nome. Deus falando isso? Como assim? Deus precisa jurar? Deus não precisa, mas Ele jura, para entendermos quão importante do que Ele está falando aqui. Erga minhas mãos para os céus e juro pelo meu nome. Por que pelo meu nome? Porque não há nome maior do que o dele mesmo para ser jurado. Quando você vai fazer um juramento, você jura para alguém maior que você. Juro minha mãe, meu pai, alguém que é maior que eu. Juro por Deus, porque é maior que eu. Aqui ele fala: juro por meu nome, porque não há ninguém maior do que eu. O povo de Israel, o erro deles, seus antepassados, na peregrinação no deserto, foi que eles trocaram a rocha, que é Deus, único, verdadeiro, o Deus que dá vida, um Deus que tira a vida. Eles trocaram essa rocha por outras rochas. A nossa rocha e a rocha deles. Porque Deus é invisível, Deus utiliza-se de inúmeras figuras para mostrar o que Ele é para os seus. É sol para nós, escudo, fonte de vida. Ele é fortaleza para os seus filhos. E aqui Ele é chamado de a nossa rocha. Se você olhar para o versículo 31, pois a rocha deles não é como a nossa rocha. Isaías 26:4 vai dizer: confie sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é a nossa rocha eterna. A Bíblia está cheia de referências como Deus, como sendo nossa rocha. Confie sempre no Senhor, porque Ele é a nossa rocha eterna, uma rocha inabalável. Isaías 44 vai dizer: não tremam, nem tenham medo, não anunciei isso e não os predisse muito tempo atrás. Vocês são minhas testemunhas, não há outro Deus além de mim, não existe nenhuma outra rocha, e não conheço nenhuma rocha como o nosso Deus. Este texto nos ensina o caminho da confiança num Deus que é tão presente, tão firme, tão confiável, que Ele é chamado de rocha, e é assim que confiamos nele. Um Deus que é firme, um Deus que é presente, um Deus que sustenta toda a nossa vida, uma rocha eterna que jamais será abalada. Qual que é a figura da rocha, meus irmãos? Você olha para uma rocha, você consegue quebrar facilmente? Não consegue. Este capítulo aqui 32 vai usar a palavra rocha 7 vezes para falar que a rocha é o nosso Deus. A figura de uma rocha, ela nos demonstra firmeza, contrastado com o tremendal de lama com aqueles que estão sem Deus. Salmo 40, verso 2, diz: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs meus pés sobre uma rocha, e firmou-me em local seguro. Sem Deus, os teus pés estão o quê? Sobre uma lama, estão afundando. Você não está seguro. Um lugar estável. Num lugar você está sem segurança. Você não está firme. Sem Deus você está isso. Vem tempestade, você já desmorona. Você vive duvidoso. Você não sabe o que fazer. Eu estou perdido. Porque você está sem Deus. Mas coloque seus pés na rocha, firmado, a palavra, Cristo a própria rocha.
Coloque a sua confiança em Cristo, a nossa rocha inabalável, e você estará firme. Não há o que temer. A rocha é figura de segurança. Salmo 18:2: o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é o meu rochedo, em quem me refúgio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Salmos, estou constantemente: o Senhor é minha rocha, o Senhor é minha segurança. Quer estar seguro? Faça do Senhor Jesus a sua rocha. Quer estar firme e não estar em um poço de lamaçal, em um lugar estável? Faça do Senhor Jesus a sua rocha. A rocha também é lugar de proteção. 2 Samuel 22, versículo 2, versículo 3, vai dizer assim: o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus é uma rocha em quem meu escudo, Ele me protege com o escudo. Ele é o meu abrigo e Ele estou seguro. Nele estou seguro. O meu Salvador. A nossa rocha fala das duas rochas, da rocha deles e a nossa rocha. Perceba que o autor faz um contraste aqui. Há duas rochas no mundo. Há a rocha dos outros povos, das outras pessoas. Só que a nossa rocha não é a rocha deles. A nossa rocha é sinônimo do quê? Firmeza, fidelidade, imutabilidade, proteção, segurança. Aquele que nós estamos seguros é Cristo. É o nosso fundamento. Isaías 28:16: eis que põe em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aqueles que confiam jamais serão abalados. Aqueles que confiam nessa rocha jamais serão abalados. Salmo 125:2: como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para todo sempre. O Senhor protege o seu povo desde agora e para todo sempre. E confie nele. Coloque a sua confiança no Senhor. A nossa rocha é a nossa fonte de água. Êxodo 17:6 vai dizer: eu estarei à sua espera no alto da rocha, onde está Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Aqui Moisés ele recitou novamente: da rocha ele nos deu água para beber. Da rocha Ele saciou a nossa sede. Essa rocha sacia a nossa sede. E a rocha que estava seguindo o povo de Israel, dela saiu água e saciou o povo de Israel. Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, vai dizer assim: beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era o Cristo. Essa pedra era quem? Quem é essa rocha, pastor, que você está falando? É uma rocha que eu vejo ali na montanha? Não, essa rocha que eu estou falando é Cristo. Por isso que está falando uma segurança, é minha força, é uma segurança inabalável, é aquele que me protege, é aquele que me sustenta. Essa rocha é Cristo, confia em Cristo. Paulo fala assim: toda rocha que você vê no Antigo Testamento, que é a minha salvação, que é a minha fortaleza, que é a minha segurança, essa rocha é Jesus Cristo. Não é João, não é Paulo, não é Maria, não é Marta, é Jesus Cristo. Por isso que quando Moisés vai lá e bate na rocha com raiva, ele não está batendo uma rocha. Em quem que ele está batendo? No próprio Deus. Por isso que ele não entrou na terra prometida, ele só viu em Canaã. Moisés não entendeu, vá lá, por causa da reclamação do povo, ele foi lá e descontou em quem? Em Deus. Não é rocha, não é uma pedra que ele está batendo. Dessa rocha ele nos dá o mel, o azeite para a nossa vida. Verso 13, ele nutriu com mel tirado da rocha e com óleo extraído do penhasco pedregoso. Dessa rocha ele oferece-nos tudo de que necessitamos. Isaías 25:4, tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, contra o sopro dos cruéis e contra a tempestade. E a rocha deles,
que é a rocha deles? A rocha deles é aqueles que não confiam em Deus, que não praticam a palavra do Senhor. A rocha de uma pessoa que não acredita em Deus, que não acredita em Jesus, de acordo com a figura que usamos, é aquilo que a pessoa confia. No verso 30 aqui, meus irmãos, a nossa rocha não é como a rocha deles. O nosso Deus não é como o Deus deles. Cada um acredita no seu Deus e tá bom, pastor. Não, não tá bom não. Porque se outras pessoas acreditarem em outros deuses, acreditarem em outras rochas, vai ter um momento que elas vão se lascarem. Vai ter um momento onde vai acontecer isso aqui, ó. O que o Senhor falou. Agora onde estão os seus deuses? Deus falando, onde estão aquelas rochas que vocês confiaram? Os deuses que comeram gordura, cadê? Tá, pastor, mas eu não adoro outros deuses. O que pode ser essa rocha nos dias de hoje? Pode ser a nossa força, pessoas que confiam na nossa saúde. Não, eu tô bom, tô ótimo. Amanhã eu sigo o Senhor, amanhã eu vou para a igreja. Amanhã eu começo a seguir a sério. Tem muito tempo de vida. Falava para minha mãe, mãe, segue uma igreja. Vai para a igreja, procura, vai. Ela não seguiu. Não teve muito tempo. Eu tenho força, eu tenho saúde, tenho muitos anos de vida. Talvez nós não temos muitos anos de vida. E aí? Vai confiar na própria força? E agora? Cadê a sua força? No momento que nós estamos vivendo? Eu sou sábio, tenho sabedoria, eu vou conquistar tudo. Cadê a sabedoria do mundo para nos livrar dessa doença? Eu tenho rico. Quantas pessoas ricas têm morrido? Esses dias morreram diversos artistas, cantores, pessoas que tinham para pagar o melhor hospital, a riqueza, não puderam livrar-nos da morte. Cadê a rocha de vocês? Cadê aquilo que vocês confiavam? Eu não preciso de uma igreja, eu sou rico. Eu não preciso de Deus, eu sou rico. Eu tenho fama. Cadê a rocha de vocês? O próprio Senhor falando assim, onde estão os deuses agora? A rocha que se refugiaram? Aquela rocha que vocês se esconderam? Cadê? Cadê? Cadê os amigos de vocês, que vocês acharam que nunca ia abandonar? Num leito de hospital a gente não tem nem amigo, não tem familiar. Cadê a família de vocês? Achou que sempre ia estar junto? Não, muitas vezes não está. Você está sozinho no leito de hospital ou na sua casa sem poder. Ficamos sozinhos, abandonados. Cadê agora os seus amigos? Que você não quis trocar por causa de Deus? Porque os seus amigos falam assim, ou você vai para a igreja ou você vai sair com a gente. Ah, eu vou sair com vocês agora, porque na igreja outro dia eu vou. Pode ser que não chegue outro dia. Cadê os amigos? Cadê a rocha de vocês agora? Cadê os seus familiares? Que por causa dos seus familiares você deixou de seguir ao Senhor? Cadê o seu emprego? Por causa do seu emprego você deixou de seguir ao Senhor? Eu não tenho tempo. Eu trabalho, eu estudo, eu tenho família, eu tenho casa. Não dá tempo de seguir ao Senhor. Cadê agora? Cadê a sua rocha? Mas se eu ficar sem o meu emprego, eu vou ficar sem a minha vida. O emprego, quando a gente fica mal da saúde, cadê o emprego para agora fazer alguma coisa para nós? O que o emprego faz no momento da morte? Cadê a sua saúde? Cadê a rocha que vocês se refugiaram? Deus falando com o povo. Cadê? Que eles se levantem para ajudá-los. Que eles ofereçam abrigo para vocês agora. Cadê? Cadê o dinheiro? Cadê a força de vocês? Cadê o trabalho de vocês? Cadê a sabedoria de vocês? Cadê o vigor de vocês? Onde estão agora? Verso 43. Cantem de alegria, ó nações, com o povo dele, pois ele vingará o sangue dos seus servos.
retribuirá com vingança os seus adversários e fará propiciação, será propício por nós. Foi exatamente o que Deus fez por nós. Quando ninguém poderia ser propício para Deus, Ele enviou alguém que poderia se oferecer como propiciação por nós. E esse alguém que foi a propiciação por nós foi Cristo. O que é ser propício? Para você encaixar um quadrado num buraquinho, um quadradinho, você tem que pegar certinho a peça, tá? Não vai conseguir colocar um triângulo ou um redondo. Tem que ser propício, o tamanho certo. Para aplacar a ira de Deus, tem que ser o próprio Deus morrendo numa cruz. Ninguém de nós era propício para aplacar a ira de Deus. Então ele providenciou o cordeiro para ser morto. Fará propiciação. Aqui é um cântico messiânico. Fará propiciação. Ele vai providenciar o cordeiro para levar a nós para o céu. Porque a gente vê o que o texto a gente não merece. Quero terminar. Salmo 27, capítulo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus, nome do Senhor, o nosso Deus. Não há santo como o nosso Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma como o nosso Deus. Confie na nossa rocha. Nessa manhã somos convidados a construir as nossas vidas sobre a rocha que é o próprio Cristo. A construir as nossas vidas sobre a rocha é reconhecer que Ele é o nosso Salvador, é desejar ser salvo por Ele, o que demanda arrependimento dos nossos pecados e fé nele como nosso Senhor e Salvador. Construir as nossas vidas sobre a rocha é reconhecer que Ele é o Senhor e desejar ser conduzido e protegido por Ele. Senhor, que meus pés possam estar firmados numa rocha, que é Jesus Cristo, o único caminho, a única verdade. Eu li certa vez que muitos acidentes em fábricas acontecem porque os operários não leem o manual do fabricante e manipulam os equipamentos de forma perigosa. Apareceu esses dias uma reportagem que os trabalhadores da fábrica estão se envolvendo em muitos acidentes porque eles não leem o manual. Vão lá, querem aprender na prática e cometem muitos erros. Penso que muitos cristãos se acidentam por não lerem o manual de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia. Os bons profissionais são aqueles que além das suas habilidades, leem os manuais e seguem as suas instruções. O cristão é aquele que ouve a voz do seu mestre, as suas instruções, e coloca em prática para a vida plena e firme, mesmo sobretudo em meio às tormentas da vida. O Senhor Jesus vai contar uma parábola depois, fica para outro dia. Aquele que só ouve a minha palavra é como se colocasse os seus pés sobre uma areia, mas aquele que escuta e pratica é algo que firma seus pés sobre a rocha, que quando virem as tempestades, ele não será abalado, ficará firme. O que nos falta hoje para a igreja é fazer o que nós fizemos aqui: leitura da Bíblia, ler o manual, para que a gente não venha sofrer acidentes, para que a gente possa ver o caminho que nós devemos trilhar, que você possa ler esse manual todos os dias da sua vida, cada segundo, cada momento, que você possa se deleitar. Quantas vezes você tem lido esse manual? Se você ler, você vai cometer muito menos erro. Você vai continuar errando, mas certamente você vai cometer menos erros. Leia, pratique, porque aqui nós vamos descobrir a nossa rocha, Jesus Cristo. Firme os seus pés sobre essa rocha nesta manhã. Feche os seus olhos. Diga a Ele: Senhor, eu quero firmar os meus pés. Eu não quero ser como aqueles que o próprio Deus disse: aonde está a sua rocha agora neste momento? Firme os seus pés sobre a rocha. Firme os seus pés sobre a rocha do Senhor Jesus. É no Senhor que eu encontro segurança, firmeza. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e colocou meus pés sobre uma rocha de Jesus Cristo.
Essa rocha é quem me dá água, sacia a minha sede. Essa rocha é aquele que me dá o alimento necessário, tira mel da rocha para me sustentar. Essa rocha que ajuda aqueles que estão sofrendo, que sustenta, que fortalece, é a segurança da minha vida. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza, o meu libertador. O Senhor é a minha proteção, o meu libertador, o meu grande salvador. Ele me protege como escudo. Ele é o meu abrigo no meio das tempestades. Nele estou seguro. O meu Deus é o meu salvador. Ele é quem me protege de todo mal. Não é a minha família, não é os meus amigos, não é minha mãe, não é meu pai, não é ninguém. É somente o Senhor Jesus, o único Deus que fez os céus e a terra. Escutem, ó céus, escutem, ó terra, as palavras que hoje eu digo. O Senhor é o único Deus. Ele é a nossa rocha. Nós somos meninas dos olhos do Senhor. Ele cuida de nós como a águia cuida dos seus filhotes. Ele nos deu alimento. Ele nos levou para lugares altos. Ele nos guardou, Ele nos sustentou. Mas muitas vezes nós preferimos abandoná-lo. Nós preferimos adorar outros deuses. Nós preferimos rejeitá-lo e colocar nossos pés sobre outra rocha. Mas triste será o nosso fim, se nós não nos arrependermos, se nós não colocarmos e fixarmos os nossos pés sobre Jesus Cristo, que é o único caminho, o nosso único Salvador da nossa vida. Que os nossos pés possam estar firmes no Senhor nesta manhã, ó Pai. Que possamos levar a sério o Senhor, temer e tremer diante de Ti, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que dá vida e é o Senhor quem tira a vida. O Senhor é um Deus que fere, mas o Senhor é um Deus que cura. O Senhor é o único soberano Deus. É a Ti que nós adoramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos por cada ofertante, cada dizimista desta igreja que o Senhor tem levantado. Muito obrigado cada pessoa que está presente, muito obrigado cada pessoa que está assistindo essa live. Muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu manual, Senhor. Que o Senhor possa ser a nossa rocha, que nós possamos dizer todos os dias: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a rocha que me protege, onde meus pés estão firmes, ó Deus. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vós, desde agora e para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.